Olá, meu nome é Cristiana, sou aluna da Universidade Anhembi Morumbi, estou no 8º semestre de Pedagogia e nesse estágio eu vou falar um pouquinho sobre o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Aqui eu criei uma agenda para a gente entender um pouquinho, né, do que a gente vai falar nesse momento e para dar uma ideia, né, do que teremos nesse nosso vídeo. Então, a agenda traz um pouquinho dessas informações. Então, nós teremos o EJA, o que é e como funciona. Quantas etapas e qual a idade mínima. A gente fala também um pouquinho sobre tudo sobre o EJA, que é um tema bem bacana, que traz um conteúdo muito interessante e abrangente. Falaremos também sobre as matérias lecionadas no EJA, sobre o plano de aula, alfabetização e letramento, atividades para adultos, estados físicos da matéria, dificuldades e características. Também vamos dar algumas dicas, né? O que buscamos para o EJA, atividades e modelos, e aí faremos o nosso encerramento. Ok? Tá? Aqui a gente faz uma ilustração sobre o EJA. Aqui a gente deixa bem claro que o EJA é uma educação de jovens e adultos, também de idosos, tá? É um plano para quem está disposto a aprender e não teve oportunidade para isso. Então, o EJA, como já mencionamos, é a educação de jovens e adultos. Quantas etapas ele tem? Aqui, a gente sabe que ele possui, ele é ofertado em 3 etapas. Então, e dividido em 2 fases. Então, a fase 1, né, que corresponde do 1º ao 5º ano do ensino regular, né? A fase que são séries do ensino fundamental, né, que a gente trabalha. Já na fase 2, que corresponde do 6º ao 9º ano do ensino regular, né, que seriam as séries finais do ensino fundamental, e o ensino médio, que é a conclusão, né, da educação básica, tá? E qual a idade mínima para o EJA? A gente tem a idade inicial para matrícula nos cursos, é a partir de 15 anos para o ensino fundamental e a partir dos 18 para o ensino médio. Né? Agora a gente vai fazer um pouquinho das informações. Agora a gente vai trazer um pouquinho de informações e a gente vai falar tudo sobre o EJA. São as informações necessárias, né, para entender esse processo. A EJA, né, ela é ofertada tanto no ensino presencial como à distância, que é o EAD, né, com o objetivo principal de democratizar o ensino da rede pública no Brasil. Anteriormente, ele era conhecido como supletivo. Hoje, o programa é dividido em etapas com abrangência de ensino fundamental e médio. Né? Então, a gente traz aqui, né, que a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal, que perpassa todos os níveis de educação básica do país. Ela é destinada a jovens, adultos, idosos que não tiveram educação na escola convencional na idade apropriada. Então, são aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar nos devidos anos, conforme, né, o nosso cronograma de estudos.
Então, ele permite que o aluno retome os estudos e o conclua em menos tempo, e dessa forma possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Então, o intuito realmente é alfabetizar as pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Dar oportunidade também dessa pessoa se desenvolver profissionalmente, né? Então, agora ele era conhecido como supletivo, né? E agora ele faz essa abrangência do ensino fundamental ao médio. Então, o EJA do ensino fundamental, ela é destinada a jovens, né? A gente vai passar por essa explicaçãozinha para deixar tudo mais claro. O EJA do ensino fundamental, ela é destinada a jovens a partir de 15 anos, que não completaram a etapa entre o primeiro e o 9º ano. Nessa etapa, os alunos, né, têm novas formas de aprender e pensar. Essa etapa tem duração média de 2 anos para a conclusão. Então, os alunos completariam essa etapa do ensino, completam, né? Essa etapa do ensino fundamental em 2 anos. Já o ensino médio, né, que ela é destinada a alunos maiores de 18 anos, que não completaram o ensino médio, né? Ao concluir essa etapa, o aluno já está preparado para realizar novas provas, né, para realizar as provas de vestibular, de Enem, e até para ingressar na universidade, se assim o desejar. Então, o ensino médio ele tem a duração de 18 meses, né, para essa conclusão. Então, ele realmente é um pouco mais elaborado e preparado para o aluno que deseja fazer a continuidade da sua formação. Né? E quais as matérias lecionadas no EJA? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas disciplinas que estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que define aprendizagens necessárias para o desenvolvimento do aluno na educação básica do país. Então, a gente vai fazer um geral dessas matérias. Então, quais são essas matérias? Para o ensino fundamental, a gente tem a língua portuguesa, ciências, a matemática, o inglês, artes, educação física, história e geografia. E para o ensino médio, a gente já traz um pouco mais de conteúdo, que inclui história, sociologia, filosofia, a química, a física, além das matérias que a gente já traz aí no corpo, né? Que é a língua portuguesa, o inglês, artes, educação física e as ciências. Então, ela traz um pouquinho mais de abrangência em relação a conteúdo. O plano de aula. Aqui a gente vai trazer um pouquinho sobre esse plano de aula, de alfabetização e o que temos, né? Então, a gente traz a alfabetização e o letramento, que é a nossa primeira porta a abrir nesse entendimento, né? Então, a gente quer trazer, antes de tudo, a alfabetização desses alunos. Então, trabalhar com essa modalidade educacional demanda que o professor seja capaz de formular métodos de alfabetização e letramento adequado às características do aluno adulto. Um público que, embora não seja academicamente iletrado, tem muita experiência de vida e responsabilidade de gente grande. Então, aqui a gente já vê que esses alunos eles já têm uma experiência de vida, eles já têm suas responsabilidades, muitos já têm suas famílias, e não tiveram a oportunidade de estudar na época apropriada. Então, estamos falando realmente de adultos que desejam, né, concluir essa alfabetização que perderam, né? E o EJA surge aqui, né, para dar esse apoio, para dar esse andamento ao que os alunos necessitam e por motivos, né, pessoais, não tiveram essa oportunidade. Então, aqui a gente tem um pouquinho como elaborar um bom plano de aula, EJA, alfabetização e letramento, né? O aluno adulto, ele é um ser com muita experiência de vida. Provavelmente ele já tem família para cuidar e um emprego para zelar.
Mesmo que seja um jovem, né, ainda não casado e em busca de trabalho, ele já tem sua personalidade formada. E não é mais uma criança com 6 ou 7 anos de idade, quando normalmente as pessoas são alfabetizadas. Então, no EJA, a gente tem que ter essa ideia antes de tudo, né? Que a gente realmente está lidando com um jovem, né? E muitas vezes com um adulto, né? E pode não parecer, mas isso é um verdadeiro desafio para os professores. Realmente é um desafio lidar com um adulto para uma aprendizagem, né, infantil. Então, a gente sabe que é um verdadeiro desafio para os professores, pois precisa ensinar as mesmas coisas, e se ensina para uma criança de ensino fundamental 1 para um indivíduo já crescido, né? Então, realmente desafiador aí ensinar para um adulto que estaria passando por uma criança. Então, é preciso também adequar sua didática, né? E é preciso também considerar que os alunos da educação de jovens e adultos estão ali porque não puderam estudar na idade adequada. A maioria deles abandonou a escola muitas vezes para ajudar a família economicamente, enquanto que alguns nunca chegaram a ser matriculados. Então, cada um tem sua história própria e seus motivos, né, por não terem concluído seus estudos. Assim, você pode esperar que muitos deles têm receios e até mesmo vergonha de estarem ali. E nenhum deles quer ser tratado como uma criança. Então, a gente também tem que entender esse lado, né? Que é um lado particular de cada um e da história que cada um teve. Então, aqui traz uma figura, né? Muito bacana, que mostra a diversidade e o público que o EJA pretende alcançar, que é um público variado, ele é um jovem, ele é um adulto, ele é um senhor. O importante é que a educação esteja ali presente, né, na vida de cada um. O plano de aula e alfabetização e letramento, entenda quem é o seu aluno. Então, aqui a gente precisa realmente entender e conhecer um pouquinho desses alunos, né? Então, para formar um bom plano de aula, EJA, alfabetização e letramento, antes de mais nada, você precisa entender quem é um aluno, sabendo quem ele está ali e conhecer um pouco da história de vida da pessoa, da sua turma. Isso porque, se você formular um plano de aula com atividades que envolvam esse contexto vivenciado pelo aluno, vai facilitar o aprendizado, pois o estudante vai sentir identificado com as atividades que você propõe. Entenda que a alfabetização e o letramento são conceitos essenciais, mas é preciso adaptar a sua metodologia à realidade de seus alunos e à faixa etária deles. Mais uma vez, a gente vê aqui a importância, né, de entender quem é os seus alunos e em qual faixa etária eles se encontram, até para você ter, né, como passar uma aula adequada para eles. Então, portanto, antes de tudo, entender atrações do abandono escolar é o primeiro passo para levar qualquer plano de aula no EJA. Então, por que eles abandonaram, qual sua história e por que eles voltaram a estudar agora? Você também precisa entender os motivos que levaram seus alunos a voltarem a estudar. Você vai ver que a grande maioria está ali porque precisa completar os estudos para que possa conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou um emprego melhor. Mas também existem aqueles que simplesmente querem ter o diploma escolar pela satisfação e busca pessoal de completar seus estudos. Há aqueles que retornam aos estudos porque estão em busca de um sonho, estudar. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que cada um tem sua particularidade, né? Que pode ser porque alguns precisam do estudo para realmente se melhorar, né, no mercado de trabalho, conseguir uma oportunidade melhor, um emprego melhor.
Ou tem aqueles também que apenas têm o sonho de estudar e nunca tiveram oportunidade para isso. Mas, independente disso, cada um tem o sonho e suas conquistas. O que é a educação de jovens e adultos? Para que eu possa elaborar melhor o meu plano de aula, EJA, alfabetização e letramento. EJA é uma modalidade de ensino, assim como o ensino médio e o ensino fundamental. Só que ela é destinada a todos aqueles jovens e adultos que não puderam completar seus estudos na idade regular. Aqui a gente traz um pouquinho mais sobre esses pontos, né? Quais as principais razões do abandono escolar para que eu possa elaborar um bom plano de aula e de alfabetização e letramento. Mas a gente sabe, né, aí que infelizmente o abandono escolar é uma realidade no Brasil. A maioria dos alunos que abandonam a escola faz isso porque precisam trabalhar para ajudar financeiramente a sua família. A situação de rua também possibilita os estudos. Outro motivo para abandono é a alienação do aluno, que não se sente motivado em sistema de estudo engessado e pouco atrativo para ele. Então, cada um com sua particularidade, como podemos perceber, né? São inúmeros os motivos, as causas, mas independente disso, cada um tem sua particularidade por não ter completado seus estudos. O plano de aula EJA, alfabetização e letramento. Aqui a gente traz que é importante elaborar atividades interessantes para adultos. Sabe aquelas atividades da alfabetização, repletas de motivos infantis, como desenho de animais, personagens de desenhos animados, coisas fofinhas e chamativas para as crianças? Pois é, elas não são uma boa ideia para o público adulto. Então, às vezes, a gente precisa iniciar, né, pelo básico, pelo que realmente a gente passaria para uma criança, porque realmente eles precisam aprender desde o começo. Mas aí, aqui a gente traz que um pouquinho dessa infantilização, às vezes, acaba não sendo muito atrativos para os alunos do EJA. Então, aqui a gente traz que você vai ter que ensinar basicamente as mesmas coisas. As regras gramaticais, como formar sentenças, os usos sociais e culturais de linguagem, interpretação de texto e outras coisas próprias de alfabetização e letramento. Mas pense em atividades que façam sentido para um contexto de um público adulto. Então, é realmente isso. Às vezes, são pessoas que realmente necessitam, né, desse conteúdo básico primário, né, mas é um público adulto, né? Então, como lidar, como trabalhar, como desenvolver isso? Por exemplo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre exemplos, né? Que tal substituir aquele desenho com motivos infantis por uma situação real do dia a dia de uma pessoa adulta? Como uma simulação de entrevista de emprego, a leitura de uma placa na rua ou aquela conversa em família durante o jantar. Então, aqui a gente traz que a gente pode trazer, né, as atividades do EJA para o momento que o jovem, adulto e idoso está vivendo. Então, a gente pode trazer as atividades, né, do seu dia a dia, do momento que ele está vivendo, e apropriar esse conteúdo. Essas situações vão motivar os seus alunos a quererem aprender, pois eles vão ver as aplicações práticas da linguagem em situações reais na vida deles. Eles vão entender, por exemplo, por que precisam ser alfabetizados e letrados para ter mais sucesso em cada entrevista de emprego. Ou como podem dar o melhor exemplo na conversa com seus filhos em casa, sabendo usar devidamente a linguagem. Então, aqui a gente consegue perceber a importância da alfabetização em coisas simples.
em casa, com os filhos, com a família, demonstrando uma linguagem correta, e também numa entrevista de emprego, que é uma oportunidade que ele vai ter aí para construir o seu futuro, né? Então, a gente precisa dar esses exemplos claros para eles. Qual a principal dificuldade de elaborar um plano de aula, EJA, alfabetização e letramento? Trabalhar com o público adulto é bem diferente de trabalhar com as crianças do ensino fundamental. E como a maioria dos professores está acostumado a formular planos de aula para essa etapa de ensino, acaba se tornando um desafio elaborar um plano de aula para o EJA. Qual a principal característica do aluno do EJA para que eu possa elaborar um plano de aula EJA, alfabetização e letramento? Entenda que as crianças são muito mais receptivas ao aprendizado e bem menos críticas que o adulto. Então, a criança ali, ela não tem tanto conhecimento, né, em relação à vida, ao mundo, né? Ela não tem tanto conhecimento quanto um adulto. Então, isso faz com que a criança tenha menos perguntas, né? Ela é mais receptiva, porque tudo é bem novo para ela, e já o adulto não, ele tem a sua história, a sua vida, né? Então, um adulto, ele pode não se interessar pelas suas atividades, simplesmente porque acha que ela não faz o menor sentido na vida dele. Então, ela acha aquilo meio até bobinho, né? O adulto pode achar aquilo até meio bobinho. Então, o aluno adulto também é mais crítico com relação ao julgar o professor do que uma criança e costuma ter o professor como um modelo a ser seguido, né? Do que uma criança que costuma ter o professor como modelo a ser seguido e amado. Então, a criança ela tem outro tipo de visão em relação ao professor, né? Tanto que as crianças o veem como tia, como tio, né? E não como um professor realmente. Plano de aula, EJA, alfabetização e letramento. Aqui a gente vai trazer algumas dicas, né? Então, é importante entender que o aluno da educação de jovens e adultos é muito mais sério e normalmente encarar o aprendizado escolar como uma meta para a sua vida, enquanto que uma criança simplesmente está se desenvolvendo e vai para a escola encarando tudo como uma descoberta do mundo e da própria vida. A gente sabe aqui que para a criança tudo é uma novidade, né? Para o adulto, o aprendizado escolar é mais uma das suas tarefas depois de um longo dia de trabalho e outras responsabilidades. A hora de elaborar um plano de aula EJA, alfabetização e letramento, entendeu isso? Entendeu? Isso é fundamental para selecionar atividades certas e formular uma metodologia de aula adequada a um público adulto, mas que é academicamente, mas que não é academicamente letrado. Então, aqui a gente sabe, existe uma grande diferença, né, entre o aluno, entre a criança, né, que vai ali para a escola, além de aprender e fazer as suas descobertas, entender ali o que esse ambiente, né, está trazendo para ele. Para a criança é tudo muita novidade, traz muito de descoberta mesmo para ele, né? Traz muito do que vai ser desenvolvido, traz muito do que ele virá daqui para frente, do que o mundo tem para ele, né? Das suas experiências não vividas.
Então, tudo para ele é muita novidade, toda atividade é muito celebrada, a criança vê aquilo como uma fonte realmente de aprendizagem necessária para a vida. A criança ela não tem esse conhecimento de que ele possa passar essa etapa sem estudar. Então, isso é importante, isso traz para a gente um aspecto bem claro de tudo que temos e de tudo que vamos aprender, né? Já o adulto, ele trabalha, ele tem suas responsabilidades, ele tem sua família, ele tem toda uma vida, uma história, né? Então, ele traz aquilo para a sala de aula, né? Muitas vezes ele tem pressa, ele tem compromisso, ele tem outras coisas a fazer, né? Mas ele está ali realmente com o intuito de aprender, né? De passar por uma fase que ele perdeu, mas que ele quer recuperar, mas ele também tem muita pressa, né? Então, a pressa de dar continuidade a tudo isso, né? De fazer realmente o que ele necessita para aquele momento. Então, aqui a gente vai falar, né? Alfabetizar no EJA, o que muda no planejamento das aulas. Desculpa. Então, claro, o planejamento nas aulas de EJA, eles mudam, né? Da forma adulta para a forma com que a criança aprende, né? Então, ensinar adultos exige cuidados, não tratar o aluno como criança é um dos pontos fundamentais para que o trabalho funcione. Então, aí o professor tem o trabalho, né, trabalho não, a gente pode chamar a responsabilidade, o intuito, né? Ele tem a ideia, ele tem ele tem realmente a intenção, né? De não tratar o aluno como criança, realmente, porque ele está lidando com um adulto. E apesar da escola ter faltado para esse adulto, né, ele tem as suas vivências. Então, o professor tem que tomar cuidado neste momento, né, e incluir, né, esse ensino fundamental para esse adulto. Então, a gente sabe aqui que a defasagem na escolaridade leva muitos alunos a procurarem educação, né, de jovens e adultos. Em geral, este público é atendido por professores formados para atuar no ensino fundamental e que costumam trabalhar paralelamente com crianças das turmas regulares. Apesar de o currículo ser essencialmente o mesmo, quem frequenta o EJA já é um adulto e busca sua finalidade com os estudos. Por isso, o professor precisa fazer adaptações na escolha do tema, na abordagem e no tratamento que dá à turma. Então, a gente sabe aqui, né, realmente, mais uma vez, trata desse cuidado que o professor precisa ter, né? Aqui fala, né? Ele precisa de cuidados, ele precisa de adaptação, ele precisa saber abordar o tema, ele precisa saber melhorar o tratamento com a turma, então ele precisa estar apto e com as características necessárias para lidar com essa turma, né? Porque ele lida realmente com crianças. Então, é uma adaptação para o professor, é uma adaptação para o aluno, é uma adaptação para a turma. Então, todo esse cuidado é necessário para o bom funcionamento do plano, né? Aqui a gente vê que, segundo a proposta curricular em educação para jovens e adultos do Ministério da Educação, quem trabalha neste segmento deve conhecer os alunos,
suas expectativas, sua cultura, as características e problemas de seu entorno e suas necessidades de aprendizagem. Respeitar a realidade do estudante é fundamental em todos os níveis de ensino, mas ganha uma importância ainda maior quando eles já são experientes. É preciso levar em conta a bagagem da turma, o papel do educador na EJA e, principalmente, o de ajudar o adulto a perceber mais sensivelmente o mundo que o cerca e ampliar o repertório dos alunos para que consiga solucionar questões do cotidiano com mais propriedade. Então, aqui, né, o Ministério da Educação, ele tem todo um planejamento, ele tem toda uma intenção, ele tem todo um segmento a seguir, né? O Ministério da Educação, ele traz aí o conhecer os alunos, né? A expectativa que os alunos buscam. Então, a gente acredita que o primeiro trabalho que tenha aí realmente é saber o que o aluno quer, o que o aluno busca, o que o aluno procura, né? Conhecer de fato ali o que ele está buscando, quais são as intenções, realmente é conhecer o seu aluno, né? Conhecer as suas características, os problemas que ele tem, né? E principalmente suas necessidades. Por que ele está ali, né? Porque com certeza uma pessoa tem os seus propósitos, ele tem os seus ideais. Então, realmente, é conhecer. É o conhecimento que eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa abordagem no tema que o aluno tanto precisa. Né? Aqui a gente traz um pouquinho, né, um conhecimento de uma colega, né, a gente traz um pouquinho sobre as ideias dela, uma experiência, o que ela traz para a gente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a professora Miriam Capitânio Magnani, da EM Madre Celina Pulse, em São Bernardo do Campo, né? Ela dá aula para uma turma de 19 alunos que trabalham na construção civil. Então, ela já dá aula para adultos, né, que já têm sua profissão voltada para construção civil. Esse exemplo da professora Miriam, ele é bem legal. E é bem importante, vai nos ajudar muito a clarear as nossas ideias. Então, aqui, né, eles fazem parte de um projeto da prefeitura e frequentam a escola durante o expediente para elevar o grau de escolaridade e aprimorar os conhecimentos da profissão. Além das aulas regulares, são acompanhados por um professor de nível técnico. Então, a gente já vê aqui que ele tem um apoio da prefeitura, ele tem um apoio da empresa, eles querem se melhorar, a empresa quer ajudar, a prefeitura atua. Então, ali a gente já vê um programa bem legal do EJA. Então, para aproximar os conteúdos curriculares da realidade dos alunos, Miriam propôs uma pesquisa sobre diferentes tipos de construção e suas funções. Como muitas pessoas vivem em moradias irregulares, o impacto deste ambiente na sociedade, na natureza e na saúde dos estudantes é debatido em sala como um apoio de fotos, com o apoio de fotos do acervo municipal. Então, a gente traz ali a realidade desses alunos, né? A Miriam traz ali a realidade desses alunos com material, né? Como base de apoio para estudos, e aí eles também conseguem ter um material, né, com fotos, um acervo com fotos, para estar ajudando ali a professora nessa experiência. Muitos alunos de Miriam ainda não sabem ler, então ela precisa realmente alfabetizá-los. E para alfabetizá-los, a Secretaria da Educação desenvolveu material exclusivo. Na hora de propor aos alunos a escrita de uma lista de palavras, por exemplo, ela opta por termos relacionados ao cotidiano da construção civil.
Então, é realmente trazer a realidade, o dia a dia ali, né, para ajudar na construção dessa alfabetização, né? E essa, a gente sabe, é uma escolha importante, já que aquilo é utilizado na alfabetização dos pequenos, como parlendas e listas com nome de animais. Não, já não serve para adultos. Então, assim, ela optou por essa escolha para atrair o público, para apoiar, para incentivar, para construir ali um interesse, né, neles em realmente aprender a trazer a realidade do trabalho deles para a aprendizagem. Então, ela traz ali a realidade do dia a dia deles para que eles possam aprender, né, de forma mais ativa. Aqui a gente traz também que o trato infantilizado é, inclusive, um dos motivos que acabam afastando os alunos do EJA da escola, né? E ele pode ser apontado como uma das causas para a queda de até 6% nas matrículas, revelada no último censo escolar. Uma dica é substituir estes textos por poesia ou letra de músicas conhecidas. Então, a gente sabe, até eu vou trazer um pouquinho depois para vocês, da importância ali das atividades primárias, né? Mas para que a aula, o conteúdo não fique muito cansativo, né? A gente traz também aí essa opção, que é substituir essas atividades primárias por textos, poesias, letras de músicas, coisas mais atrativas para o adulto. Mas a gente sabe também da importância de trazer o básico, o inicial, aquilo que o aluno realmente precisa, né? E a gente vê que, assim como o planejamento das aulas é diferente, as dificuldades também mudam no ensino fundamental, nas turmas regulares e nas turmas EJA. Então, as dificuldades são bem diferentes. E a Miriam, ela observa que, ao contrário das crianças, os adultos têm mais medo de errar, principalmente na hora de formular hipótese de escrita. Desculpa. Então, assim, um aluno, o adulto, né? Ele tem medo de errar, ele tem medo de se expor, ele tem medo de não conseguir alcançar o objetivo, ele tem medo daquilo atrasá-lo no aprendizagem, no ensino, ele tem, inclusive, medo de demonstrar, né, isso para sua turma, para seus colegas, até mesmo para o seu professor. Então, aqui a gente tem que trabalhar também isso no adulto, né? Então, a gente traz também um ponto, né, que uma entrevista à Nova Escola, a gente traz uma pesquisa, né? A pesquisadora Sandra Medrano, coordenadora pedagógica do Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária, explicou que este receio tem um motivo. Então, o que a gente estava realmente tratando, a pesquisadora Sandra traz aí uma informação importante, né? Este aluno tem mais dificuldade para compreender que escrever errado ou não conseguir ler todas as palavras é uma maneira de alcançar o acerto. Então, assim, ele não aceita a sua dificuldade, talvez não compreenda a sua dificuldade, ele não entende que aquilo é uma dificuldade que qualquer pessoa poderia ter, né? Então, a sugestão aqui que a gente traz é que o professor mostre que o importante, no caso da alfabetização, é pensar sobre o sistema da escrita, o que inclui refletir, discutir sozinho, com os colegas, quais letras usar, em que ordem, quais palavras são familiares e que pode ser referência para escrever algo novo. Então, realmente, ali é você debater, é você aprender, é você conhecer, é você saber que aquilo pode ou não ser importante para você, né? Então, realmente, é buscar as letras, buscar as palavras, buscar referências e sempre ir tentando escrever algo novo,
né? Então, aqui, o que buscamos? A gente busca uma alfabetização sem mistério. Então, seja para crianças, seja para adultos, jovens e para o idoso, a gente está aqui para buscar a alfabetização. E a gente traz sem mistérios porque isso tira um pouco, né, daquilo, eu não aprendi quando jovem, agora eu não vou aprender depois de grande, depois de adulto. Então, a gente quer trazer aqui uma alfabetização realmente sem mistério, né? Que a alfabetização ela existe, que você pode aprender através de jogos, atividades, planos de aula, que isso vai existir, isso vai ser criado, isso vai ser desmistificado, isso vai trazer uma aprendizagem de conteúdo que você realmente necessita. Então, é deixar isso mais claro, né? E atividades para o EJA. A gente tem atividades variadas de leitura e escrita, né? As atividades para o EJA seguem o mesmo padrão do que é aplicado para alunos do tempo comum, considerando que esses jovens e adultos não têm histórico anterior de conhecimento sobre o assunto. Em algumas aulas, as atividades para o EJA devem ser aplicadas para estudantes de diferentes séries, mas que estão na mesma turma. Então, aqui a gente vê, né, que as atividades, elas são aplicadas para um aluno comum. Só que ali no EJA, a gente tem alunos que têm noção de, de escrita, de leitura, conhece, mas que em algum momento não deu continuidade àquilo. A gente tem alunos que nunca frequentaram a escola, que não tem seu conhecimento, que precisa de muita didática, que precisa de muito apoio, que nunca nem conheceu as letras. Então, ali a gente trabalha realmente um público bem variado, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio na turma, né? Então, a gente mostra aqui algumas atividades para EJA de alfabetização, né? A gente sabe que em muitas cidades do país, o maior índice de turma do EJA é para os anos iniciais, as séries do ensino fundamental, ciclo 1, que é do 1º ao 5º ano. Para esses casos, muitos alunos vêm sem nenhuma noção de escrita e leitura e precisam contar com atividades para o EJA, né, de alfabetização. Então, realmente, apesar de ser um jovem, apesar de ser um adulto, apesar de ser um idoso, muitas pessoas nunca nem lidaram com a alfabetização, com a escrita, desconhecem totalmente o alfabeto, as letras, desconhecem totalmente essa escrita e leitura. Então, a gente precisa realmente começar do início, iniciar essa alfabetização da mesma forma que iniciamos com uma criança, né? Então, o indicado, né, a atividade indicada pelo EJA é aplicar tarefas para o estudo do 1º ao 3º ano, pois nas séries seguintes eles precisam estar totalmente alfabetizados. Então, a gente pensa aqui, né, como criar uma base, que é o que se cria na criança do 1º ao 3º ano. Então, é o que ela realmente precisa ali no início para dar andamento aos seus estudos. Então, a tarefa, neste caso, é criar essa base, que é o estudo do 1º ao 3º ano, né, onde a criança cria o alicerce para as demais, né? Então, a gente tem aqui uma sequência de atividades, né? A gente tem um poema de Gilberto Gil, que é o poema Impecável, né? E aqui a gente traz uma atividade muito bacana, né? Que a criança desculpa, o adulto, né? Vai fazer. Então, aqui a gente vai recortar essas sílabas e montar as palavras do poema. Então, aqui a gente consegue, né? Mostrar para o aluno que existe uma montagem, existe uma forma de escrita e a união das palavras que vai aí determinando que cada coisa vai ser escrita, de qual forma, realmente uma montagem das palavras. E aí a gente propõe essa atividade, né,
para o desenvolvimento desse adulto, né? Que realmente é criando as palavras em si. Então, essa atividade que a gente propõe é recortar as sílabas e monte as palavras do poema. Então, realmente, é estimular um poema já conhecido e montar ali o seu conteúdo, né? Então, aqui a gente traz uma outra atividade, né? Que é a atividade Quem Sou Eu? Complete a ficha com seus dados pessoais, peça ajuda dos seus familiares. Aqui, né, embora pareçam muito infantis as atividades, elas devem ser o mais didático possível. Esse pode ser o primeiro contato do estudante com as letras, palavras, frases e textos. Por isso, os exercícios devem estar relacionados ao cotidiano do aluno. Então, assim, a gente traz aqui uma atividade realmente de conhecimento, né? De conhecimento próprio. Então, o aluno sabe fazer essa atividade, a gente tenta trazer um exercício relacionado à sua vida, à sua família, para que ele possa ali desenvolver a sua escrita. Então, a gente traz ali algo bem simples, mas de seu interesse, para que ele possa preencher, né, da maneira mais tranquila possível, com coisas que ele conhece, com coisas do seu dia a dia, e trazendo a alfabetização ali para ajudá-lo, né? Então, ele vai preencher esse formulário, quem sou eu, com coisas básicas, o nome, a cidade onde nasceu, o dia, o mês, o ano, quantos anos ele tem, o nome do pai, o nome da mãe, o seu endereço, que é a rua, o número, o apartamento, seu telefone. Então, são informações básicas, pessoais, do seu dia a dia, do seu cotidiano, mas que ele já aprende ali a escrever, a desenvolver as palavras, a desenvolver o seu raciocínio e a montar as suas questões. Aqui, a gente tem também o alfabeto pontilhado, né? Aí chama modelo de alfabeto pontilhado para colorir. Na verdade, aqui a gente traz um ponto importante, que é o aprendizado do aluno. O alfabeto pontilhado, ele desenvolve o aluno, desenvolve a sua escrita, ele desenvolve a sua capacidade de memorização e de aprendizado realmente. Então, esse tipo de atividade, ele é uma das mais indicadas para que o professor possa ajudar o aluno a aprender o alfabeto e o contorno das palavras. Então, ali a gente traz que o jovem, o adulto, o idoso, ele precisa aprender o alfabeto e ele também precisa aprender o contorno das palavras. Então, aqui a gente propõe que separe os modelos de alfabeto e escolha qual deles aplicar na turma, de acordo com o tipo de atividade que pretende trabalhar. As atividades para treinar a escrita das letras, a criatividade, então pode contribuir no desenvolvimento do aluno. Então, os professores, eles estão sempre buscando alternativas mais interessantes para que o aluno possa obter conhecimento, principalmente nessa parte inicial. Então, aí, realmente, utiliza de muita criatividade, de muita ideia, de muito conteúdo, de muitas coisas que pegam, né, nesse interesse do aluno, né? Então, os professores, eles têm diversas opções de atividades para trabalhar com seus alunos, e isso ocorre para todas as turmas e para todas as idades, tá? Então, não tem distinção, aqui a gente vê que não tem distinção. Ela é uma atividade que existe há bastante tempo, ela não foi criada recentemente, faz vários anos que esse recurso é válido e que ajuda a transmitir o conhecimento necessário para os alunos. O alfabeto pontilhado para treinar o contorno das letras é uma atividade que serve para várias idades, desde aquela turma que está começando a aprender até aquela que está precisando revisar e melhorar o aprendizado nesta parte. Então, aqui é do início ao melhoramento, à continuidade, ao que
o que o aluno está precisando, o que o aluno está buscando. Tá? Que aqui a gente tem os modelinhos, né? Que realmente é aprender o contorno das letras. Então, a gente sabe que são várias as referências que você pode encontrar aqui no alfabeto pontilhado. Então, tem alguns modelinhos, né, diferentes para entender as necessidades variadas da turma. O importante é que você encontre aquele que seja o ideal para aplicar. Como a gente já falou anteriormente, né? Pode ser uma atividade bem infantil? Pode, mas algumas delas acabam sendo realmente necessárias nesse processo. A gente tem que trazer, a gente tem que mostrar, porque o aluno precisa desenvolver essa habilidade que ele não tem, que ele perdeu. Então, algumas atividades realmente se fazem necessárias. Né? A gente tem outros modelos, o professor ele tem a opção de aplicar modelos de alfabeto pontilhado para trabalhar as letras, de forma separada, vai depender do objetivo de cada aula. Como não sabemos o que cada um está procurando, né, tem alguns modelos disponíveis, então a gente pode, a gente encontra vários modelos, várias opções. Então, assim, o contorno da letra, ele é muito importante também, o professor vai desenvolver isso para os alunos, né? Então, o ideal é procurar atividades criativas que chamem atenção, principalmente nessa parte inicial dos alunos, né? Para que eles se sintam, né? Interessado nessa atividade, tem interesse em fazê-los e tem interesse em adquirir o seu conhecimento, né? Então, a gente deixa aqui também mais algumas opções, né? De alfabeto pontilhado, que é o desenvolvimento das letras, para esse aprendizado inicial, né? Aqui a gente faz mais alguns modelinhos também do alfabeto, que embora neste momento pareça infantil demais, mas ele é necessário para o desenvolvimento desses alunos, para seu aprendizado, né? Aqui a gente tem também, né, percebendo o som das palavras. Aqui você vai entender o som das palavras, né? E aí né? Vai fazer aí uma colagem, né? Podemos chamar uma sequência, uma ligação entre cada som, também é interessante, né? Então, é interessante lembrar que os alunos de EJA, às vezes, precisam ser tratados como criança no quesito conteúdo de alfabetização, de forma de alfabetização, né? Porque eles não tiveram essa base. Então, algumas turmas que são trabalhadas desde o início necessitam, né, desses conteúdos e dessa forma de alfabetização. E o que difere é a forma com que se comportam, os métodos que vai utilizar para a disciplina e familiarização com os estudantes. Então, como a gente falou, cada estudante tem seu jeito, tem sua forma, e cada um vai aprender de um jeito. Isso que é importante, respeitar o limite, o espaço e a necessidade de cada aluno, tá? A relação do professor com os jovens e adultos pode ser ainda melhor do que com uma criança, porque podem conversar de uma forma diferente, mas sempre lembrando do respeito entre o estudante e o docente. Muitas vezes nós professores, nós sabemos, né, que a gente está lidando ali com um aluno, né, jovem, adulto, idoso, mas que não teve a oportunidade de alfabetização. Então, é importante a gente saber que a gente consegue conversar com ele, né, de uma forma mais clara, mais adulta,
mas que a gente está lidando realmente com uma pessoa que não conhece, né, o conteúdo que está sendo aplicado. Então, sempre é importante mostrar esse respeito, trazer isso e mostrar essa importância também, né? E a gente aqui vai ter algumas atividades para a EJA de ortografia, que a gente sabe que, independente da série, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com regras para a escrita. As atividades do EJA para a ortografia, né, podem ajudar nessa situação, porque além de aprender, a ortografia também, os adultos também lidam com um pouco de dificuldade em relação a essa ortografia. Então, no ensino fundamental, ciclo 2, do sexto ao nono ano, e para as séries do ensino médio, a língua portuguesa e a literatura são disciplinas inclusas na grade de conteúdo. E essas matérias, né, ela traz um pouco mais de dificuldade para os adultos, né? São conteúdos mais abrangentes, então isso também tem que ser visto com muito cuidado, né? A ortografia ela deve ser aplicada desde os anos iniciais, evitando falhas e dificuldades na aprendizagem. Então, assim, a gente sabe que no ciclo 2, né, do sexto ao nono ano, a gente a gente força um pouco mais, né, a parte ortográfica, a parte de literatura. Então, por isso que a gente precisa criar uma base forte, sólida, já no início, né, dos anos iniciais. Aqui a gente também traz um pouquinho mais de conteúdo, a gente vai fala sobre primitivo e derivado, então é um conteúdo bem bacana, né? A gente faz também complete as palavras das frases, usando o GU, o GU, né? GU ou QU. Então, aqui também traz um grande aprendizado aí, né? Porque a gente faz frases prontas, mas é importâncias, né? De qual letra usar neste momento. Então, nos dias de hoje, é comum perceber as dificuldades que muitas pessoas têm em escrever corretamente, por isso, caso avalie e perceba que os alunos sofrem com esse problema, o indicado é trazer atividades que possam ensinar as regras mais comuns. Então, é retomar conteúdos como a ordem de escrita, M ou N, a separação de sílabas, o som do que são conteúdos que vêm, vez ou outra, né, devem ser trabalhados com finalidade de não ser esquecidos. Então, além da alfabetização, a gente tem aí alguns conteúdos que requerem um pouco mais de atenção, que às vezes trazem um pouco de dificuldade ao aluno. Então, a gente pode contar, né, com a participação da turma, trazendo tarefas que deixem todos entrosados, como ditado, atividade de grupo, discussões de regras textuais, e até mesmo jogos, né? Realmente é trabalhar e estimular nesse preparo, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais falando sobre as sílabas, sobre a sua importância. A gente também tem uma tabela, né, de palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. A gente coloca também, né, uma atividadezinha, né, de como classificar as palavras corretamente, né? Essa atividade é bem bacana, que a gente traz aí para os alunos. A gente traz também atividades do EJA como leitura e interpretação de texto. Então, outra situação que se mostra uma dificuldade muito grande dos brasileiros é a interpretação de texto. A interpretação é válida para problemas matemáticos, testes históricos e leituras em geral. Então, a interpretação de texto ela é muito importante para o desenvolvimento de todas as matérias. Então, a gente traz aqui algumas ideias de atividades do EJA com a leitura de interpretação, servindo principalmente para os estudantes dos anos iniciais, como o ensino fundamental e do primeiro ciclo, tá? Então, aqui a gente traz um textinho simples, mas que ajuda o aluno a desenvolver, a trabalhar a sua interpretação, tá? Então, aí é descobrir quais palavras estão faltando e como montar a sua interpretação de texto.
Aqui a gente sabe, para aderir melhor os conteúdos, a gente trazer exercícios de repetição é muito importante. Não que a ideia seja fazer com que seus alunos decorem as regras, mas nesse caso, né, ajuda para que eles compreendam de verdade o assunto. As avaliações são muito válidas nesse caso, então, o que a gente precisa fazer com que o aluno compreenda os assuntos, então, entenda o texto. Né? A gente faz um textinho aqui, que é o susto, faz uma compreensão e traz um exercíciozinho bem legal para ser feito, né? Aqui a gente também traz um poema, né, de Cora Coralina, é um poema bem bacana, que também ajuda o aluno, né, poderá ajudar o aluno nessa interpretação. Aqui, né, a gente tem já partindo para a nossa finalização, né, a gente sabe que te deixa uma mensagem importante, nunca desista de um sonho, só por causa do tempo que você vai levar, né, para realizá-lo. Então, o tempo vai passar de qualquer forma, então, independente de qualquer coisa, não desistir daquilo, né? A escola demora, pode ser o aprendizado, pode ser demorado, pode ser longo, mas o tempo passa de qualquer forma, então vamos aprender com isso, né? A gente sabe também que nunca é tarde para voltar a estudar, se a gente fala para o jovem, para o adulto e para o idoso, né? Então vamos correr aí, que ainda dá tempo de se matricular nesse programa de jovens e adultos. Então, aqui, neste momento, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço esse tema, foi um tema bem construtivo, é um tema importante, né, para os alunos, é um tema importante para o EJA, é um tema importante para a população em geral, então vamos incentivar os estudos, independente da sua fase, da sua época, vamos incentivar o aluno, vamos incentivar o seu desenvolvimento, né? Então, a gente finaliza aqui deixando com uma frase de Robert Collier, que é: o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, aprender é isso, é repetir, é treinar, é ter oportunidade de criar, ter oportunidade de fazer isso diariamente, ter oportunidade de buscar, ter oportunidade de desenvolver este conteúdo, de desenvolver este programa. Então, assim, o E já trouxe muito, desculpa, muito clara essa oportunidade, é um programa bem bacana, então vamos estimular as pessoas nesse desenvolvimento e trazer a importância realmente da educação no nosso país, né? A importância de se formar, a importância dessa oportunidade de aprender, de criar e de trazer esse conteúdo necessário, né, para os nossos alunos, para as pessoas e para todos aqueles que necessitam realmente pelo prazer de estudar, ou pela oportunidade de aprender, de crescer, de se desenvolver, né? De, de melhorar a sua situação. No mercado de trabalho, ter novas oportunidades. Desculpa. Poder cursar uma faculdade e realizar os seus sonhos, que é isso que a gente busca, né? A realização do sonho das pessoas.
Eu acho que aprender a ler e a escrever é muito isso, realizar os seus sonhos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, eu finalizo o meu estágio. Muito obrigada.